Ontem nós fomos dormir com a notícia que o Ovo que Tudo Vê devolveu as redes sociais a Monark. E aí todo mundo na rede social fez a mesma pergunta que eu fiz aqui com vocês ontem. O que será que entrou naquele ovo para ele mudar vertiginosamente de opinião em relação, por exemplo, à polícia militar, combater o crime com o armamento mais pesado que conseguir? E aí mudou de novo. E teve mais uma pessoa que foi liberada que eu vou contar para vocês já já. Mas no fundo, eu fiquei achando que tudo isso tem a ver com o puro suco de USAID. Mas tem também uma organização que está para chegar aqui no Brasil, da OEA, uma organização que costuma visitar os países para saber se tem liberdade de expressão, se não tem, se está tudo bem, enfim. Eles chegam dia 9, eles chegam amanhã e ficarão até dia 14. Pode ter sido isso também? Pode. Outra coisa eu não sei dizer porque eu não tenho informação privilegiada e na democracia relativa isso é tudo muito difícil de comentar, né? A gente não pode colocar aqui mais os nossos achismos com liberdade. E como a gente está falando aí de liberdade de expressão, perseguição e tal, até interferência, né, em eleições em certos países lá de Bangladesh do Sul, nós temos que falar de Jair Messias Bolsonaro, que adora uma polêmica e acabou de arrumar mais uma. Você pode se preparar que já já na sua rede social vai aparecer que Bolsonaro está defendendo agora a corrupção. Calma, que o Bolsonaro quer derrubar a lei da ficha limpa, que nos últimos anos está sendo usada para perseguir somente políticos de direita, e ele trocou em miúdos. Eu vou trazer ipsis literis cada palavra do presidente. Tá bom? Então, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer, né? E esse negócio de se inscrever e ativar o sininho é lenda, tá? Não vou nem empenhar minha palavra com vocês, porque vai que não acontece, vocês me acionam por propaganda enganosa. Hoje em dia no Brasil a gente tem que ter o maior cuidado. Mas assim, se você tentar, pelo menos tem alguma possibilidade de acontecer. Certinho? Vamos para a pauta. Então ontem a gente foi dormir com essa bomba na nossa cabeça, né? Nós que é tudo chapéu de alumínio, a gente fica ruminando, quase não dorme a noite toda. Por que será? Por que será? O ministro Ovo que Tudo Vê liberou as contas bloqueadas do influenciador Monark em redes sociais. Postagens investigadas pela Polícia Federal por indícios, anote, indícios de desinformação e discurso de ódio devem seguir fora do ar. E novos posts nesse sentido podem gerar multa de até 20 mil. A primeira coisa que eu quero levantar aqui para vocês é que, assim, Monark não tem foro privilegiado, ele jamais deveria estar sendo julgado por um ministro do STF. Segundo, presta atenção nisso aqui, indício de desinformação e discurso de ódio. Primeiro que isso aqui, desinformação e discurso de ódio, não tem na nossa lei, não está tipificado, ou seja, não é crime. Segundo, cara, eles destruíram a vida do cara, bloquearam contas bancárias, o cara teve que sumir do Brasil para não ser preso, porque certamente ele seria preso, tá lá todo destruído, empresa destruída, sem poder produzir o seu próprio sustento por causa de indícios de desinformação e discurso de ódio em posts da rede social. Gente, isso é democracia para ninguém botar defeito. Olha isso. Não tem uma prova contundente, não tem uma condição sine qua non, não tem nada disso. É indício de desinformação e discurso de ódio. Aí eu fiquei pensando, né, cá com os meus botões, será que Monark apelou, contratou um novo advogado e tal? Não, senhores, não aconteceu nada disso. E eu achei essa postura de Alexandre de Moraes muito, mas muito estranha, porque há 5 meses atrás, olha só, o STF formou maioria para manter redes de Monark suspensas. Foi com a relatoria do Alexandre de Moraes, mas olha, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal que avaliou e formou maioria, tá? Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux, que também integravam, né, a primeira turma, integram até hoje. E no seu voto, o ministro justificou o seguinte para manter as contas bloqueadas, abro aspas, assim se torna necessária, adequada e urgente a interrupção de propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem, incentivo à quebra de normalidade institucional e democrática, seja lá o que isso queira dizer, né?
que a gente aqui está vivendo uma democracia relativa, igualzinho era na Venezuela há uns 10 anos atrás, e aí eu fico pensando, será que se o povo decidir, por sua maioria, não se submeter mais a uma democracia relativa e quiser derrubar essa democracia relativa para ter uma democracia de verdade, isso aí é atentar contra a quebra da normalidade institucional? Não sei, fiquei pensando na minha cabeça, não é? Pode ser sim, não. Continuando as aspas do ministro. É necessário, né, adequado e urgente, a interrupção através de novo bloqueio de contas em suas redes sociais com o objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito. Se você entendeu alguma coisa desse texto, coloca aí nos comentários para mim, mas coloca com muito cuidado, tá? Porque democracia relativa, você sabe, tá sabendo de tudo. E aí eu fiquei pensando, o que será que mudou setembro para cá? E eu desconfio que seja mesmo um puro suco de USAID, que eu tenho certeza que vocês estão doidos para eu falar sobre isso, mas eu vou acumular as notícias para segunda e terça-feira da USAID, porque, gente, aconteceu tanta coisa que até no Departamento Tesouro o Elon Musk foi parar ontem e já teve até manifestação e proibição judicial dele não ter acesso a certos detalhes sensíveis. Eu vou contar para vocês tudinho, direitinho depois. E aí, meus amigos, eu acho que é puro suco de USAID. E tem também a visita do povo da OEA, que está chegando aqui amanhã. Eu queria ser uma mosquinha para estar lá no ambiente do Ovo que Tudo Vê, para saber, né, o que ele está pensando, como é que ele está indo. Eu já falei, vai faltar fralda geriátrica em Brasília. E uma outra pessoa que o Ovo que Tudo Vê também liberou foi o sócio, o Léo Índio, que é primo de Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Olha só quanta benevolência. Eu tô impactada com tanta benevolência. O que você acha? Deixa aí para mim nos comentários. Mas teve uma outra pessoa que também foi censurado de forma covarde, vil, cruel, que é o Ed Raposo. Ainda ontem eu vi nos comentários de vocês que muita gente perguntou como estava o Ed Raposo, e um monte de gente falou, nossa, mas quem é esse? Outro perseguido? Então, quem já conhece o Ed, segura aí que eu vou dar uma passão sobre quem é o Ed Raposo. O Ed Raposo é um dos caras mais íntegros que eu já conheci na minha vida. Um jornalista de mão cheia, de primeiríssima categoria, que tinha um canal no YouTube com mais de 600 mil inscritos. O cara vivia disso, fazia um jornalismo ímpar, com vergonha na cara, com comprometimento, com caráter e com verdade. Bem, o que aconteceu com o Ed Raposo? O Ed Raposo foi denunciar o nome, a identidade de um tal delegado que obedece a uma certa força específica de um alto comando lá de Bangladesh do Sul. E aí, meu amigo, no dia seguinte, esse menino recebeu a Polícia Federal na casa dele e levaram, né? Ele teve o passaporte apreendido, ele teve as contas bloqueadas e foi proibido de participar das redes sociais. Ou seja, ele foi proibido de existir, de viver, de produzir o próprio sustento, exatamente como monarca, tá? Exatamente como monarca. Qual o crime que o Ed Raposo cometeu? Não sei, ninguém sabe. Igualzinho Monarca, igualzinho Alan dos Santos, igualzinho Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, entre tantos outros 1.500 presos do 8 de janeiro que estão lá porque vocês sabem. E aí o que aconteceu? Eu conversei com um advogado do Ed Raposo ontem pela manhã, nosso vídeo já tinha ido para o ar, foi um pouquinho mais avançado da manhã, e ele falou que o Ed, dentro do possível, está bem, mas agora, a partir de agora, isso aconteceu com o Ed Raposo, eu acho que já tem mais de 8 meses, e ele aguentou o tranco até então. A partir de agora, o Ed Raposo realmente está precisando da nossa ajuda, porque ele está proibido de produzir o próprio sustento, e ele está tendo um monte de despesas com advogados para se defender de quem? Do Estado, que é o Estado, com E maiúsculo, que está contra ele. Vocês sabem muito bem que isso não é barato. Então eu vim aqui encarecidamente pedir a vocês que não doem, não deem pix, não apoiem o meu trabalho hoje, amanhã, segunda, que se você tem uma graninha aí sobrando, que você seja generoso com o Ed Raposo, tá? O Ed fez uma vaquinha. Ai, Valéria, mas ele já
angariou 32 mil reais, gente, isso não dá nem para saída para pagar os advogados. Para pagar as custas, porque o advogado está trabalhando pro forma, tá? Está trabalhando sem cobrar. Então, assim, o advogado dele já fez de tudo que podia, está fazendo, e vai para Brasília e volta para Brasília, é uma despesa dos diabos. Então, eu queria muito que você fosse generoso. Esquece meu canal, sábado, domingo, segunda, esquece. Por favor, doe para o Ed Raposo. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link também na nossa comunidade, tá bom? Eu agradeço muito. Vamos falar do deputado Hugo Mota, porque assim, a gente já vai falar de uma polêmica que Jair Bolsonaro lançou com essa história de querer derrubar a lei da ficha limpa, né? E quando Bolsonaro resolveu apoiar o Hugo Mota, é pilantra, canalha, se vendeu para o Centrão, quer voltar ao poder a todo custo, um monte de gente tentando enganar você, tá? E aí, como que tá a caminhada do Hugo Mota? Hugo Mota, ele declarou que o 8 de janeiro não pode ser considerado um golpe. Vou soltar aqui o áudio dele para vocês. Não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições. Uma agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. Não foi nada disso não, Hugo Mota, mas o que você falou até aqui já tá bom. Anotem aí, escrevam aí, vocês acham que Hugo Mota está agora defendendo o que interessa para nós, a pauta que é a mais importante de todas as pautas para nós, que é a liberdade para os presos do 8 de janeiro? Isso porque um monte de gente chamou Bolsonaro de vendido, tá? E não para por aí, não. Olha só o que ele colocou lá no X dele. O Estado não cria riquezas. Quem cria riquezas são as pessoas e as empresas. Por isso, aumentar impostos ao invés de reduzir despesas é empobrecer o país. Não se pode sobrecarregar quem já está com peso demais e merece alívio. Eu vou perguntar para você, você pensa assim? Porque eu penso assim. Eu nem sei se ele pensa isso de coração, mas se ele está declarando isso, é um sinal de que nós podemos depreender que é esse caminho que ele vai seguir e é disso que nós precisamos na presidência da Câmara dos Deputados. Birulino se vendeu? Mas é um vendido pro Centrão, covarde, bolso frouxo e tudo aquilo. Eu já ficava chamada de cadela 1.500 vezes, que ódio, cadela do bolso frouxo. Então, assim, parece que a indicação foi acertada. Mas como o presidente é um cara que gosta muito de polêmica, ele arrumou mais uma e eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês para assistir esse vídeo até o fim, tá bom? Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos, que a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Fora da cadeia. Ele continuava inelegível, porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram, então, descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância, que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas condenações todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele, então, pôde disputar as eleições. Então, dois casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. Jair Bolsonaro, qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga
os políticos de direita. E eu concordo com isso. Queria saber qual é a sua opinião. Porque, no final das contas, gente, eles arrumam qualquer pelo em ovo, né? Tipo, por exemplo, se Monark fosse político. Os posts possuem indícios de discurso de ódio e de desinformação. Esteja inelegível 8 anos. É assim, né? Tá assim. Então, eu concordo com o Bolsonaro. Tira essa lei da ficha limpa da frente. E acabou. Porque eles estão usando qualquer pelo em ovo para justificar a utilização da lei de ficha limpa para tornar todo político de direita inelegível. E a gente não pode mais lidar com isso. E aí eu vou só lembrar uma coisa para vocês. Quando aparecer na sua timeline que agora Bolsonaro ele está usando a perseguição para justificar a derrubada da lei de ficha limpa, isso porque ele fez acordo e blá, blá, blá. Lembra dessa foto aqui, ó? O único certo. Você vê lá os milico, tudo esse bando de filho da mãe, tudo com essa máscara, essa palhaçada na cara, e o único honrado que estava certo era Bolsonaro no meio de todos eles, sem máscara, porque isso não funcionava para meleca nenhuma para poder prevenir o negócio lá. Bem, já caindo para o final, indo para o finalzinho, gente, eu quero falar do Kim Paim. Olha, eu tô bestada com esse menino, eu tô bestada com o Kim. Ele é muito perigoso, tá? Esse Kim Paim é muito perigoso. Ele conseguiu transformar o Rui Costa no PCO num cabo eleitoral de Jair Messias Bolsonaro. Isso não é trabalho pouco, não, tá? Não é para qualquer um, não. Olha só o que o Rui Costa falou. O bolsonarismo, ele é uma força popular muito importante. Na minha opinião, ele está se expandindo. Tem gente que acha que ele está em retrocesso. Eu não concordo com essa análise. Ele está se expandindo, eu vou dizer mais. O PT oferece todo tipo de argumento para ele se expandir cada vez mais. Tem a política identitária, tem a política em relação ao imperialismo do PT. O PT, depois de ter passado a tocha da democracia e da liberdade para o Bolsonaro, agora está passando a tocha do nacionalismo e do anti-imperialismo para o Bolsonaro. A situação é dramática. Isso aí é o paradoxo total, né? Mas você acha que é melhor para o Lula enfrentar o adversário conhecido na eleição, o Bolsonaro, ou enfrentar uma eventual surpresa? Não, Bolsonaro é pior. Bolsonaro é pior. Pior. Bolsonaro é muito popular, né? Ele é muito grande popular. Líder popular. Um grande líder. O que a gente precisa ver é se o Bolsonaro consegue, né, transferir a popularidade dele para uma outra pessoa. Claro que consegue. Veja as últimas eleições das prefeituras. Todo mundo que o Bolsonaro apoiou foi eleito, Rui. Se ele não for candidato. Por isso que todo mundo está interessado em tirar o Bolsonaro da jogada. Não é luta contra o fascismo, é manipulação eleitoral, né? Mas o pessoal não quer reconhecer isso porque existe aí Vocês ouviram o que ele falou? Manipulação eleitoral. uma religião que diz que tudo que acontece com o Bolsonaro, você tem que falar que é bom, e tudo que o Bolsonaro faz, você tem que falar que é ruim, mesmo que você não esteja vendo isso dessa maneira, né? Entendi. Todo mundo sabe aqui que o Rui é um revolucionário de 5ª categoria e que ele ama o projeto de Stalin, tá? De Estado maior, Estado grande, ética terva. Mas vou perguntar uma coisa para você. Ele falou alguma mentira nesse recorte aqui? O Rui falou alguma mentira? Rapaz, o Kim encostou o Rui na parede tantas vezes que o Kim Paim converteu o Rui Costa do PCO em cabo eleitoral de Bolsonaro. Inimaginável. É inimaginável. E antes de terminar, eu quero só dar uma corrigida nos valores que eu falei ontem que a USAID usou para brecar o projeto de apoio ao Bolsonaro aqui no Brasil. Eu falei aqui 34 mil e 7 mil dólares, e não é não, gente. Que $1.000 o quê? $1.000 ficou lá atrás. Foram 34 milhões de dólares mais 7 milhões de dólares, entendeu? Para brecar o projeto de apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, ou seja, para esse povo do sapatênis endinheirado, que tira dinheiro, rouba dinheiro do bolso dos americanos através de impostos, não importa
quem a população queira apoiar, importa quem defende a pauta que eles querem para controle total e completo das sociedades espalhadas pelo mundo. Então, correção feita, quero agradecer a todos vocês que me corrigiram. Gente, aqui no programa correção é sempre muito bem-vindo, tá? Às vezes é tanta informação que a gente perde a mão mesmo. Então, muito obrigada por todos, pelas correções. E é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, apoie hoje, amanhã, segunda-feira, quando você puder, a vaquinha do Ed Raposo, nosso grande amigo que está impedido ali, ainda está sob os grilhões do Ovo que Tudo Vê. E eu agradeço muito a todos vocês. A gente se fala. Fiquem com Deus. Encontro com vocês nos comentários.